pelas criancinhas, vamos estar orando pelos professores e orando também pelas nossas vidas, né? Que o Senhor Jesus possa, nesse tempo, ministrar aos nossos corações, né? Vamos orar pelos pequeninos, pedir a bênção de Deus e também pedir a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos pela tua presença no nosso meio. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está aqui, Deus, ministrando aos nossos corações, e nós te louvamos, Pai. Obrigado pelas nossas vidas. Obrigado porque o Senhor tem nos sustentado e tem cuidado de nós. Obrigado pela vida das crianças aqui presentes. Peço, Deus, em nome do Senhor Jesus, usa de misericórdia para com a vida da Sil, do Oséias, que vão estar ali, Senhor, na salinha, ministrando o culto no coraçãozinho deles, na linguagem, Senhor, que eles possam compreender e serem ministrados pelo Senhor. Deus, e ao mesmo tempo também, Pai, eu peço, usa de misericórdia para com a minha vida, para com a vida da tua igreja, e ministra aos nossos corações, Pai, tão somente a tua vontade, pois é isso que nós desejamos, é isso que nós queremos, ser edificados pelo Senhor para melhor te servir. Oramos já agradecidos no nome santo e poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. 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 Então, enquanto as crianças e a Sil com Osés vão se deslocando para a salinha, eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia lá no Evangelho de Lucas. Nós vamos hoje trabalhar no Evangelho de Lucas. Domingo passado, nós falamos um pouco a respeito de renúncia, né? Você que esteve aqui domingo passado, você vai se lembrar. Nós falamos a respeito da renúncia, né? Aquilo que nós precisamos deixar, aquilo que nós precisamos abandonar para poder então viver o nosso culto diário de maneira que Deus possa se agradar de nós, de maneira que o Senhor possa se agradar das nossas atitudes. Nós falamos isso no domingo passado, né? Hoje, eu gostaria de falar com os irmãos, nós vamos trabalhar algo que tem a ver com a evidência, tá? Então, abra a tua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 19. Um texto da Bíblia bastante conhecido do povo de Deus e bastante conhecido também, até mesmo no meio secular, devido à sua história, né? Então, Lucas capítulo 19, nós vamos ler a partir do versículo 1. Por que eu falei sobre as evidências? Tá? O tema da mensagem é as evidências do verdadeiro encontro com Jesus. As evidências do verdadeiro encontro com Jesus. Por que verdadeiro? Porque a mentira ela não provém da verdade. Ela não provém da verdade, tá? Mas quando você tem um encontro real com Jesus, a tendência é nós então abandonarmos tudo aquilo que não provém da verdade para poder então vivenciarmos a verdade do Evangelho. E aí então as evidências desse real encontro vão surgindo naturalmente nas nossas vidas. Eu costumo dizer que é a ação do sobrenatural de Deus agindo no natural, agindo, ou seja, na nossa vida, no nosso dia a dia, sem a necessidade de plantarmos bananeira e por aí vai, né? Só vivendo o Evangelho cada dia, como o Senhor Jesus nos ensina, né? Viva cada dia e basta cada dia o seu próprio mal. Então a gente vai vivendo essa verdade de cada dia dentro daquilo que o Senhor nos propõe. Amém? Evangelho de Lucas, capítulo 19. Todos encontraram? Amém? Possamos então a leitura, a partir do versículo 1. O título desse contexto está relacionado a Zaqueu, o cobrador de impostos. Tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e era rico. Este procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, porque era de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro para vê-lo, ou a uma árvore braba, já que havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa,
hoje me convém pousar em tua casa? Apressando-se, desceu e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Mas Zaqueu, levantando-se, e disse ao Senhor: Senhor, olha, eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa defraudei alguém, o restituo quadruplicado. Disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Amém? Só para nós nos situarmos, vou falar um pouquinho a respeito aqui então desse contexto, né? Senhor Jesus, obrigado, Darkes. O Senhor Jesus, ele estava no seu ministério, naquele que nós chamamos do ano da popularidade, né? Por que ano da popularidade? A missão de Jesus, ela se divide em 3 etapas, né? Então tem o ano que nós chamamos quando Jesus ainda não era conhecido, aí o ano da popularidade, quando ele então se tornou conhecido de todo mundo, e o ano da paixão, que entra aí no seu último ano de ministério, que vai acontecer então a sua morte, né? São separadas nesses 3 períodos. Aqui era o ano da popularidade, era o ano em que Jesus tornara-se conhecido, né? E ele então, no seu ministério, ele ia de cidade em cidade, vilas em vilas, e pregando, anunciando que o reino de Deus havia chegado. É engraçado, se você analisar a pregação de João Batista, ou aquele que foi o precursor de Jesus, ele falava que a luz já estava no mundo, porém os homens ainda não conheciam essa luz, né? E João Batista fala da proximidade do reino de Deus. Jesus chega e anuncia: o reino de Deus é chegado até vocês. E Jesus então ele percorria esses caminhos, anunciando então o reino de Deus. E no percorrer esses caminhos, milagres foram acontecendo. Jesus foi libertando pessoas, Jesus foi curando pessoas, Jesus foi anunciando o reino de Deus para as pessoas e também, ao mesmo tempo, ia curando essas pessoas. Jesus selecionou os seus apóstolos para que pudessem, então, trabalhar com ele, deu a esses autoridade e trabalhava juntos. E passando, então, por essa cidade, segundo o texto, chamada aí Jericó, então Jesus, quando ele chega na cidade, o texto fala que ele ia passando por ela, né? E eis que nessa cidade, então, morava esse cidadão aqui, que a Bíblia dá o seu nome de Zaqueu, e a Bíblia fala que ele era um homem rico, em algumas traduções, muito rico. Por quê? Porque ele era chefe dos cobradores de impostos. Tá? Por que cobradores de impostos? Cobradores de impostos eram aquelas pessoas judias de nascimento, eram judeus, mas trabalhavam para o Império Romano. Tá? Porque a Palestina e toda essa região da Galiléia, Judéia, elas eram então subordinadas pelo imperador César, ou seja, eles deveriam pagar tributos para Roma, porque eles eram como se fossem vassalos, vamos dizer assim, do imperador. Tá? Então, a Roma ela não tinha tantas pessoas assim à sua disposição. A grande maioria eram os soldados que ficavam nessas cidades judias para poder estabelecer a lei, para poder estabelecer as ordens. E o povo judeu, então, sendo ali oprimidos e escravizados pelos romanos, pagava os impostos para os romanos. E alguns homens judeus, letrados, foram selecionados, então, pelos imperadores e cobrava o imposto dos seus compatriotas. Haja vista aí, quando você vai estudar a história, a raiva que o apóstolo Pedro tinha de Mateus. Ele queria estrangulá-lo, porque o camarada era cobrador de imposto, ou seja, não era um compatriota, né? Ele não se solidarizava com o seu patriota, né? Ele cobrava imposto, e o que é pior, cobrava de maneira abusiva, cobrava até mais do que o devido. Haja vista quando nós vemos a pregação de João Batista, e quando alguns cobradores de imposto perguntam para João o que eles deveriam fazer, João vai dizer o seguinte: olha, não cobra mais do que lhe é devido. Né? Por quê? Porque eles tinham esse hábito de cobrar além do salário que eles recebiam, ainda ficava com uma boa parcela daquilo
que ele cobrava. Então, tudo isso que você vê acontecendo, principalmente no nosso país hoje, é mera coincidência, né? A coisa já vem bem desde antes. E Zaqueu era chefe dos caras. Então, pense nesse negócio. Se os caras cobravam mais, Zaqueu era o chefe. Segundo o texto aqui, está dizendo que ele era chefe dos cobradores de impostos. Ou seja, a fatia do bolo era um pouco maior. Essa que é a verdade, né? Mas Zaqueu tinha algo no seu coração, que quando ele ouvia dos feitos de Jesus, isso mexia com o seu coração. Diferente de Herodes, por exemplo, o tetrarca, que quando ouvia de Jesus, o desejo que Herodes tinha para ver Jesus, e você pode conferir isso depois no mesmo Evangelho de Lucas, no capítulo 23, ele tinha uma necessidade, ele tinha um desejo de ver Jesus, mas não pelas mesmas razões de Zaqueu. Herodes queria ver Jesus para ver como que era Jesus, olhar bem para a figura de Jesus, e dentro da sua curiosidade, para ver se Jesus fazia algum milagre, que ele pudesse presenciá-lo. Esse era o desejo do coração de Herodes, diferente do coração de Zaqueu. O texto vai dizer para nós que Zaqueu, quando ele então ficou sabendo que Jesus ia passar por ali, Zaqueu ele fez o que ele pôde para poder ver Jesus. E aí então eu gostaria já de selecionar um texto para que nós pudéssemos então tirar desse texto algumas lições práticas para a nossa vida. Afinal de contas, nós somos discípulos de Cristo e como tais precisamos então não apenas conhecê-lo, ou não apenas conhecer a sua história, mas tirar de dentro desses textos sagrados, inspirados pelo Espírito Santo, lições práticas para a nossa vida. Porque senão a Bíblia ela vai ser apenas um livro que você lê, de histórias. Sabemos que ela não é apenas um livro de história. Ela é a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, e tem o poder de nos transformar, tem o poder de nos fazer novas pessoas, e mais do que isso, tem o poder de nos instruir para a eternidade. Por isso ela é o livro de Deus. O autor da Bíblia é o próprio Deus. Embora Deus usou homens para escrevê-la, mas ele deu a esses homens inspiração pelo Espírito Santo dele, para que esses homens então escrevessem. Ainda que Deus respeitou as características de cada um, por isso ela é um livro, eu costumo dizer, divino, porque o seu autor é Deus, e humano, porque os seus escritores são homens. Então daí parte a parte de Deus e a nossa parte. Qual que é a parte de Deus? Deus o fez, nos entregou a sua carta para que nós pudéssemos então ler e conhecê-lo. E qual que é a minha parte então? Estudá-la, que alguns vão chamar de labuta, ou seja, labutar, trabalhar, para poder então conhecer e entender este livro. Então, como representaremos nós, seus discípulos, Cristo nesta terra? Essa é a ideia. Vivenciando o verdadeiro evangelho. Vivenciando o verdadeiro evangelho. E naturalmente. Nada de nos, vamos dizer assim, algo que está além de nós. Sabe, eu tenho que me esforçar para transparecer alguma coisa. Não é assim. Eu vivo verdadeiramente o evangelho naturalmente, sendo quem eu sou. Sendo quem eu sou. Independente disso ou daquilo. O que eu preciso é conhecer isso para quê? Para que eu vá sendo lapidado pelo próprio Espírito Santo de Deus e vivenciando aquilo que parte dos verdadeiros princípios de Cristo. E isso tem tudo a ver com o que eu penso, tem tudo a ver com as minhas atitudes, tem tudo a ver com aquilo que eu faço. Afinal de contas, não sou mais eu, mas é Cristo. É Ele quem eu represento. E a partir do momento que eu faço algo que desfavorece os ensinos de Cristo, ou eu estou então não mais sendo um bom representante, mas um mau representante. Por quê? Porque com as minhas atitudes eu estou envergonhando aquele que é Senhor, aquele que deveria aparecer. É a mesma coisa quando alguém vai para uma embaixada, né? Um embaixador brasileiro vai representar o Brasil lá na Bolívia. Não sei por que me veio Bolívia, talvez por causa dos corintianos, coitados, que estão lá presos ainda, né? Precisam das nossas orações, né? Mas é a mesma coisa do embaixador brasileiro que está lá. E se ele de repente representa mal o Brasil, não é o nome do embaixador que vai aparecer, mas é a pátria que ele representa. E é assim conosco, como os discípulos de Cristo.
partir do momento que eu faço algo que desfavorece essa verdade, é o nome de Cristo que vai sendo envergonhado. E aí nós precisamos olhar para a narrativa de Mateus, quando Jesus fala, né? É necessário que venham os escândalos, mas ai daquele por quem o escândalo vier. E aí há uma advertência para os seus discípulos. Ai daquele por quem o escândalo vier. Ou seja, não vai ficar impune, de jeito maneira. Né? Porque Deus, ele é amor, ele nos ama. A irmã Roseli bem falou de alguns atributos de Deus, mas um dos atributos dele também é a justiça. Ou seja, ele é justo, ele não pode se contradizer. Amém? Primeira lição então para nossas vidas. Então, como nós vamos falar sobre evidências de um verdadeiro encontro com Cristo, né? Então, qual a primeira evidência? E evidência essa que eu vejo no personagem, no nosso caso aqui, Zaqueu, e o que eu posso aprender com essa evidência, tá? Essa é a ideia. Primeira lição, então, primeira evidência. Vamos destacar aí o versículo 3 e 4, que nós lemos do capítulo 19 do Evangelho de Lucas. Este procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, porque era de pequena estatura. Zaqueu, segundo a história, porque nós não conhecemos Zaqueu, nós não vimos nenhuma figura de Zaqueu, né? Mas quando você estuda o chamado patrístico, ou seja, os pais da igreja, eu gosto muito de Clemente, quando ele então faz eles trazem dentro das suas histórias a figura desses personagens. O texto bíblico fala que ele era um homem de pequena estatura. Isso nos remete para uma ideia que ele era um camarada baixinho, né, Israel? Ele é um cara baixinho, né? Mas ele sentiu lá o desejo, né, de ver quem era Jesus, né, de conhecer Jesus. Mas o contexto que Zaqueu estava era difícil. Por quê? Porque o pessoal estava todo mundo na frente, e dá aquela ideia, né, daqueles camaradas tudo mais alto do que Zaqueu, talvez mais gordo, tipo eu assim, e atrapalhando, né, ele de ver, e ele queria ver quem era Jesus, e ele não conseguia. Mas então o que Zaqueu fez? Ele olhou e falou, bom, ele vai passar por esse caminho aqui. Então Zaqueu correu na frente de todo mundo e subiu numa árvore. Né? Esse foi o esforço de Zaqueu. Ele disse, não, ele vai passar por aqui e eu vou poder vê-lo. É o que está narrado aqui no versículo 4. Né? Tá, tudo bem. Está aí então a história, está aí o fato do texto, mas qual é a evidência? Qual foi a evidência, que lição que eu posso tirar daqui para a minha vida? Perseverança. Essa é a lição do verso 3 e 4. Perseverança. Zaqueu não desistiu por causa da sua pequena estatura. Tipo assim, ele não chegou e falou, poxa, eu já fiz tudo que eu podia, eu não consegui, eu vou voltar para o meu cantinho. Zaqueu não fez isso. Ele foi perseverante. E como usando a sua perseverança em querer chegar aonde ele queria, que era ver Jesus, ele buscou então, dentro da sua perseverança, meios para que ele pudesse então ver Jesus. E aqui fica uma lição prática para nossas vidas, como discípulos de Cristo. Lembra que Zaqueu ainda estava na questão, vamos dizer assim, ainda não havia florado como discípulo de Cristo. Mas lembra que eu falei no domingo passado, quando nós estávamos falando de renúncia, que Deus, ele conhece a motivação do nosso coração. Hoje eu falava pela manhã que o nosso consolo como crentes no Senhor Jesus Cristo não é o fato do feito em si. Eu vou deixar isso mais claro. Por exemplo, eu vou entregar meu dízimo. Não é a entrega do dízimo, mas é a tua motivação que conta. Não é o valor X ou Y, mas é a motivação. O que te motivou a fazer isso? É isso que Deus olha. Não é o feito em si, ainda que ele tenha sua importância, mas é o que motivou eu fazer. Daí a perseverança de Zaqueu. Ele queria ver Jesus, então ele se esforçou. Aquilo que ele podia fazer, ele fez. Ele correu à frente, subiu numa árvore, e ali então ele ficou, para ver quando Jesus passava. A pergunta para mim e para você é, como nós temos perseverado na graça de Cristo? Como nós temos perseverado na nossa caminhada com Cristo? Temos, no primeiro obstáculo, vamos dizer assim, afastado, desistido,
Ou temos sido perseverantes naquilo que nós almejamos de ministério? Algumas perguntas vão surgir. Eu tenho sido perseverante porque, Senhor, eu quero aprender mais do Senhor. Eu quero conhecer mais o Senhor. E aí então nós vamos nos esforçar para buscar os meios. Zaqueu queria ver Jesus e se esforçou para poder buscar o meio. E não se importou, lembre que o texto diz, ele era chefe dos cobradores de impostos. Ou seja, ele tinha uma posição a zelar, humanamente falando. É como se você que trabalha lá na tua empresa, tem lá o teu encarregado de setor ou de seção, e tem o chefe desse encarregado, que fica lá na sua salinha, talvez, no seu gabinete, não sei. Então o seu encarregado tem uma posição a zelar, e o chefe dele, para com os seus patrões. É mais ou menos assim a posição de Zaqueu. Ele era chefe dos cobradores de impostos. E ele não está nem aí para a sua posição. Ele não está nem aí para aqueles que olham ele, talvez com um olhar assim, né, pelo fato dele ser chefe, olha, né, com um certo respeito, com alguns, né, talvez com algum receio, por causa da posição social que ele tinha. Mas o próprio Zaqueu não quis nem saber disso. Ele saiu correndo. E pense na imagem de Zaqueu correndo, né? Eu gosto de pensar. Se você pensar na vestimenta, né? A vestimenta. Porque a vestimenta deles era aquele vestidão, né? Pense aquela coisinha correndo, aquele vestidão batendo, para poder chegar lá na frente. E não estou nem aí para aqueles que estão me olhando, né? Alguém poderia dizer, nossa, olha lá, cara, o nosso chefe. Meu Deus, que vergonha. Alguém poderia pensar assim, né? Mas o coração de Zaqueu estava fervoroso, ele queria ver Jesus, ele queria ver quem era Jesus. Ele não, tipo assim, ele nem se incomodou com as dificuldades que foi colocada a ele, né? Na sua estatura. Talvez começou ali a sua dificuldade, né? Ele não pensou, por que eu não sou maior, né? Por que eu não sou mais grande? E aí você queixar com Deus, porque já que Ele é o meu Criador, por que Ele não me fez um pouco maior? Não foi isso que Zaqueu pensou. Pelo contrário. Não, eu quero ver Jesus, eu vou ver quem é Jesus. Perseverou, correu adiante e vai receber um prêmio muito maior do que só ver Jesus, por causa da perseverança. Primeira lição para nós, queridos: perseverança. Não importa a situação que você esteja vivendo, não importa o momento que você esteja vivendo, se for um momento de dor, de perca, que só o Senhor conhece o teu coração, se for um momento talvez que você está passando por dificuldade, eu quero dizer para você, só o fato de você ter se deslocado até a casa de Deus, para então ouvir a mensagem de Deus, você está sendo perseverante, e não se esmoreça, porque o Senhor há de te conceder a vitória. Amém? O Senhor há de conceder para você a sua vitória. Amém? E aí nós partimos então para o segundo ponto, a segunda evidência, que nós vemos então dentro do texto. O versículo 3 e 4, que nós aprendemos então a questão da perseverança, aprendemos com Zaqueu a ser perseverante, né? Amados, isso não pode ser apenas uma coisa assim que talvez esteja além da nossa capacidade. Não está. Romanos, se não me falha a memória, não, melhor, esqueça Romanos, a primeira carta de Pedro, que vai trabalhar essa questão da perseverança. Ele vai falar para que nós temos fé, então acrescenta a sua fé à perseverança, acrescenta sobre a perseverança, e ele vai trabalhar uma série de coisas. Então não pense que o fato de você ser perseverante hoje e a coisa não acontecer amanhã, continua perseverante. Continua perseverante. Porque a graça de Deus, que excede todo o entendimento, ela é contigo e vai te guardar e vai te consolar, e você assim vai caminhando perseverante naquilo que você tem aprendido de Deus até aqui, na sua caminhada cristã. Muito bem. Então a segunda evidência que nós vemos dentro do texto relacionado aos personagens Zaqueu, que nós podemos aprender alguma coisa também com isso. O versículo 5 e 6. Quando Jesus chegou
aquele lugar, olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, hoje me convém pousar em tua casa. Apressando-se, desceu e o recebeu com alegria. Olha o camaradinha Zaqueu, dentro da sua perseverança. Ele queria ver Jesus. Ele queria ver quem era Jesus. E buscou meios, subiu numa árvore e lá ficou. Qual foi tamanha surpresa de Zaqueu, que toda aquela multidão que seguia Jesus, que o espremia, e de repente, quando ele chega exatamente naquele ponto, talvez Zaqueu olhando e vendo, poxa vida, agora eu estou vendo quem é Jesus. Olhando para a pessoa de Jesus. Qual foi a tua surpresa quando Jesus então olha para ele e cita o nome dele e fala: Zaqueu, desce, porque eu vou jantar contigo. Eu fico imaginando o coração de Zaqueu nessa hora, porque o texto na sequência fala que ele o recebeu com alegria. Jesus, o Messias, o Deus, na pessoa do Filho, olha para aquele homem que o versículo anterior, o versículo 8, vai escandalizar alguns, porque via na figura de Zaqueu o pior dos pecadores, porque ele era chefe dos cobradores de impostos, que eles tinham como homens pecadores. E Jesus olha para esse homem e fala: hoje eu vou pousar na tua casa, hoje eu vou jantar na tua casa. Eu gosto de imaginar a cena pensando na expressão de Zaqueu. Zaqueu, ele ficou tão extasiado que ele não teve palavra nenhuma. Eu fico imaginando Zaqueu na sua casa, depois que talvez os seus criados, aqui a gente faz conjectura, talvez a sua esposa, talvez os seus criados, colocou a mesa para que Jesus e os demais que estavam junto com Jesus pudessem comer. E eu fico pensando na pessoa de Zaqueu, observando aquele momento, talvez olhando a maneira como Jesus comia, talvez olhando a maneira como ele se comportava com os seus apóstolos, talvez observando os gestos de Jesus. Talvez ele ficava olhando, se vendo em alguma situação, talvez extasiado, porque, meu Deus, esse homem está aqui na minha casa. Eu gosto de pensar, o texto não fala, mas eu gosto de pensar no tempo em que passou. Talvez pela manhã Zaqueu se desesperava em querer ver quem era Jesus. Talvez algumas horas depois ele conseguiu subir numa árvore. E em mais algumas horas ele então ouve isso de Jesus. Talvez agora já no final da noite, porque Jesus está jantando na casa dele. Quem sabe o dia de Zaqueu, até aquele momento que ele correu e subiu na árvore, foi terrível. A sua angústia, aquilo que ele vivia, as riquezas que ele tinha, porque o texto fala que ele era um homem rico, em outras traduções fala que ele era um homem muito rico. E naquele momento agora Jesus está jantando na casa daquele homem. O dia dele começou de uma forma e vai terminar de uma forma totalmente diferente. E o que isso tem a ver comigo e com você? Em relação à evidência do verdadeiro encontro com Cristo. Transformação e prontidão. Transformação e prontidão. Zaqueu, ao perseverar, ele vai ter agora a sua vida transformada. Talvez com tudo isso que eu estou dizendo, ele observando Jesus, olhando para Jesus, vendo os feitos de Jesus, olhando para os apóstolos, e talvez dentro dele ele dizia: eu quero isso para mim. Eu quero ser assim. Eu quero ser transformado, eu quero ser igual a esses homens. Porque aqueles homens já haviam caminhado com Jesus um período de tempo, e esses homens estavam aprendendo a ser igual ao seu mestre. E Jesus vai dizer: olha, não basta, não precisa o servo ser maior do que o seu mestre. Basta ser igual. E talvez as atitudes daqueles homens, do próprio Jesus, a maneira como comia,
começou a fazer diferença para o coração de Zaqueu. E Zaqueu então vai ter a sua vida transformada. Transformação. Eu e você, como discípulo de Cristo, o fato de quando nós vamos almoçar no restaurante, quando você trabalha numa empresa que não tem refeição local e você então tenta seu tiquinho e vai almoçar num restaurante, a maneira como você vai agradecer aquele prato de comida vai fazer diferença na vida de alguém. Esses dias eu não fui trabalhar na segunda-feira, que eu tinha outra coisa para resolver, e eu podia almoçar com a Sil. E lá no restaurante, eu fiz o meu prato, esperei a Sil fazer o prato dela, então ela sentou, e eu falei, vamos agradecer. E a gente agradeceu, e quando eu terminei de orar, falei amém, a moça que estava do lado, que estava trazendo o refrigerante, daí ela chegou no momento que a gente estava orando, e ela então aguardou, e aí quando a gente, amém, que nós agradecemos a comida, ela falou assim, amém. E aí ela entregou os nossos refrigerantes. E nós ficamos felizes. Não que nós fizéssemos isso para nos aparecer, não. Mas é respeitando quem nós somos. Se eu agradeço a minha refeição em casa, por que eu não posso agradecer minha refeição lá no restaurante? Por que eu vou sentar no meio dos meus colegas lá na empresa e não vou testemunhar da graça de Cristo ali? Pois é ali que eu preciso fazer a diferença. Não vou dizer para você orar gritando lá no restaurante, para todo mundo ver que você está orando. Não é nesse sentido. Mas agradecer. Porque aqueles que te observam, vai falar, poxa vida, realmente ele é diferente. Foi assim que Zaqueu viu Jesus. Foi assim que ele viu os apóstolos. Ele precisava de transformação. E quantos ao nosso redor hoje não precisa de transformação? Não precisa de ter as suas vidas transformadas. E Deus, Ele não vai mandar nenhum anjo. Até porque o apóstolo Paulo fala lá, que não foi aos anjos que foi confiado esse ministério, mas a nós, os discípulos de Cristo. Não é o anjo que vai fazer. Ainda que Deus pode, em alguns momentos, usar de meios não humano, vamos dizer assim, para transformar a vida de alguém. Mas somos nós, esses agentes. E como que nós vamos fazer isso? Vivenciando Cristo. Vivenciando nas nossas atitudes, no nosso dia a dia, as atitudes de Cristo. É importante pensarmos na humanidade de Jesus. Porque Ele foi 100% homem. Assim como Ele foi 100% Deus. O melhor livro, e eu quero aqui indicar para você, não que os outros da Bíblia não sejam bons, mas um livro bom para lermos e pensarmos na pessoa de Jesus, não apenas como nosso Senhor, quando nós vemos Ele no Evangelho, nos Evangelhos, melhor dizendo, é a carta aos Hebreus. E aí você pode ver Jesus, o modelo para a nossa vida. Transformação. E prontidão. Por que prontidão? Veja o que Zaqueu fala no verso 8. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, Senhor, olha, eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa defraudei alguém, o restituo quadruplicadamente. Transformação. Junto com a liberalidade. E nós entramos no nosso terceiro ponto da lição. Obediência e prontidão. Ele está pronto para servir. Ele agora, eu fico pensando, talvez na manhã, Zaqueu pensava no que ele tinha e só pensava nele. E agora, no horário da janta, depois de passar todo o dia, Zaqueu já não via mais o que ele tinha só como dele. Ele fala para Jesus, olha, eu vou dar metade do que eu tenho aos pobres. E ele era rico, segundo o texto. Ele era rico. E ele então está pronto. Mas por quê? Será o que aconteceu no coração de Zaqueu para que ele então pudesse fazer isso? Tomar essa decisão? Eu não vejo no texto os apóstolos falar nada para Zaqueu. Eu não vejo no texto Jesus falar nada para Zaqueu. Diferente da passagem do jovem rico.
Quando o jovem rico vem para Jesus, com aquela conversa, mestre, o que eu faço para ter a vida eterna? E Jesus fala para ele, olha, vende tudo que você tem e dá aos pobres. E o texto fala que ele se retirou triste, porque ele tinha muitas coisas. E talvez isso possa ter acontecido ali nos 3 ou 4 anos do primeiro século. E infelizmente, alguns anos depois, ou melhor, 4 anos não, desculpa, se Jesus tinha lá os seus 30 e poucos anos, né? Então, talvez lá nos 32 anos do primeiro século, e esse jovem então se retirou triste porque ele tinha muitas coisas, 40 anos depois ele perdeu tudo. Porque é o ano 70, é quando o templo é destruído, quando tudo acaba, quando eles são oprimidos e são tomados tudo que eles têm por uma nação rebelde. Ele perdeu tudo. Diferente de Zaqueu, você não vê Jesus falar para Zaqueu, olha, faça isso, ou faça aquilo outro. Apenas observando a Jesus, Zaqueu toma essa decisão. Darei metade do que eu tenho aos pobres. E mais, se defraudei alguém, ou seja, se roubei alguém, eu vou devolver quadruplicadamente. Sabe o que é isso? É o que está na lei, lá em Deuteronômio, que Zaqueu havia esquecido, porque ele conhecia muito bem. Porque a lei dizia que quando você roubasse o teu irmão, você deveria devolver não só o produto do roubo, mas 4 vezes mais. Então, se você roubasse uma ovelha, você deveria devolver aquela ovelha que você roubou e mais 4. É quadruplicadamente. E quando Zaqueu entende isso, na pessoa de Jesus agora, ele lembra o que está na lei. Se os cobradores de impostos cobravam mais do que era devido, Zaqueu era coincidente com isso. Ele também tinha a parte dele no negócio. Mas agora Jesus entrou na vida desse homem. Agora a transformação chegou na vida desse homem. E partiu dele. Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. E se eu defraudei alguém, eu vou devolver quadruplicadamente. E eu agora vou obedecer àquela lei. Porque Zaqueu sabia o que ele tinha feito. O texto fala, se defraudei alguém, mas ele sabia que tinha feito. E agora ele estava pronto a devolver. Obediência, primeiro perseverança, segunda evidência, obediência e prontidão. Terceira, transformação e liberalidade. O que é liberalidade? É propensão para dar, generosidade. E o que isso tem a ver conosco? O que isso tem a ver comigo e com você? Uma vez que nós somos discípulos de Cristo, uma vez que nós temos as nossas vidas transformadas por Ele, tudo aquilo que temos, que o Senhor nos dá, nós precisamos não só usar de tudo isso para o nosso próprio bem, como precisamos ter a liberalidade. Não é ninguém impor alguma coisa para mim. Ninguém impôs nada para Zaqueu. Partiu dele essa liberalidade. E é assim que nós, discípulos de Cristo, devemos nos portar. Liberalidade. Não tem nada a ver com liberalismo. Não tem nada a ver com pensamentos liberais. Não é nesse sentido. É a liberalidade, é a propensão de dar voluntariamente. É aquela ideia de você contribuir. Não só aqui, entregando a sua oferta no gasofilácio, como no seu dia a dia. Quando você vai abençoar alguém. Quando você lá na tua casa, de repente está orando, e o Espírito Santo de Deus vai trazer alguém na tua mente, e aquela pessoa está precisando de alguma coisa, e você sem ninguém falar nada para você. Você vai se dispor. Você vai ter essa propensão de socorrer aquela pessoa. Transformação e liberalidade. Foi isso que aconteceu no coração de Zaqueu. Podemos olhar para a vida de Zaqueu e aprender algo muito valioso para o nosso contexto atual. Tendo então uma fé prática, exercendo o dom que o Senhor nos dá e servindo, fazendo o papel
como igreja. Eu já falei aqui que a igreja, ela é a opção para, ou ela é aquilo que o homem tanto busca por outros meios. A vida de paz no mundo tão conturbado. A igreja, ela é para vivenciar os ensinos de Cristo, levando então não só o amor, vamos dizer assim, numa questão teórica, ainda que a teoria tenha o seu lado importante da coisa, mas prático, atendendo as pessoas nas suas necessidades como um todo, suas necessidades física e espiritual, levando lá então o socorro e atendendo as pessoas nas suas necessidades. São as evidências que nós vamos ver na vida de Zaqueu. E tudo começou porque ele teve a motivação no coração de conhecer quem era Jesus. E o desejo dele foi tão sincero que o Senhor Jesus viu de antemão a motivação do coração de Zaqueu, chamando-o pelo nome, hospedando na casa dele, jantando com ele. Sabe qual foi a palavra de Jesus na casa de Zaqueu? Versículo 9. Disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão. E Jesus falou isso depois da atitude de Zaqueu, depois da decisão que Zaqueu tomou. Não foi antes, foi depois. A gente observa no verso 8 a decisão que Zaqueu tomou, sem Jesus falar nada para ele. Agora Jesus confirma, no versículo 9. Ele fala: hoje a salvação veio a esta casa. Eu e você somos casa, somos templo do Espírito Santo. E quando nós, a palavra de Deus lá no livro de Apocalipse, Jesus fala: eis que estou à tua porta e bato. O que é esse bater na porta? É as oportunidades que você tem de ouvir o Evangelho e de poder dizer: eu aceito, e abrir a porta para Jesus. Porque uma vez que Jesus bater, você abrir e ele entrar, aí palavra dele: entrarei e cearei contigo, e em ti farei morada. Foi o que aconteceu com Zaqueu. Jesus falou: desce daí que hoje eu vou pousar na tua casa. E agora Jesus está dizendo: a salvação veio nesta casa, porque esse também é um filho de Abraão, como eles tinham na lei. Esse também é um filho de Abraão, ainda que os homens se escandalizaram, porque via Zaqueu apenas como um pecador e cobrador de impostos. Mas Jesus viu nele um filho de Abraão. Aqui fica uma lição, além da transformação e liberalidade que nós, como igreja, como os discípulos de Cristo, precisamos ter, também fica uma lição para nós em relação às pessoas que ainda estão perdidas. Qual é a minha parte nisso? E eu quero concluir citando o versículo 10, quando Jesus fala: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Zaqueu estava perdido. Como muitos colegas, como muitas pessoas de profissões que trabalhavam com ele, como muitos judeus da época, também estavam perdidos, estavam corrompidos. E de maneira geral, todos, sem exceção, talvez até mesmo aquele que parecia ser o mais correto perante ao homem, também estava perdido. Não é diferente nos nossos dias. Há muitos perdidos. E quando você fala assim, há muitos perdidos, talvez venha na nossa memória a imagem da pessoa que está perdida, talvez em alguns vícios, né? Talvez venha aquela imagem da Cracolândia, quando aqueles homens estão perdidos porque eles estão viciados. Mas não é apenas nesse sentido, mas é aqueles que estão perdidos sem salvação. Talvez aquele que você nem passa pela tua cabeça porque ele é tão correto, talvez o testemunho dele é até melhor do que o meu. Está perdido, porque não tem Cristo. Não tem salvação. E aí Jesus está dizendo:
pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Eu quero concluir essa mensagem dizendo o seguinte: nós, eu e você, somos instrumentos de Deus para alcançarmos os perdidos. Vivemos de tal forma que Jesus possa alcançar e salvar a todos. Quem convence o homem do pecado e da justiça não sou eu e não é você. É o Espírito Santo de Deus. Mas o meu papel como discípulo de Cristo é representá-lo e representá-lo bem, de maneira que a pessoa possa me ouvir quando eu falar de Cristo para ela. Esse é o meu papel, de levá-la, é o que Tito 1,9 vai dizer, né? Persuadi-la. Não só esse que me ouve, como aquele que diz o contrário, para que Cristo então possa alcançá-lo e salvá-lo. 3 evidências da vida de Zaqueu para nós tirarmos essas lições e aplicarmos no nosso dia a dia, na nossa caminhada cristã: perseverança, obediência e prontidão, transformação e liberalidade. Amém? Curva a tua cabeça, fecha os seus olhos. Eu quero orar. E eu quero deixar um desafio para você nesta noite. Eu não sei como está a sua vida. Eu não sei como está a tua caminhada com Cristo. Eu não sei se você entendeu a mensagem do Evangelho assim como Zaqueu. Mas eu quero desafiar você e te dar também uma oportunidade. De repente você veio hoje aqui na igreja, alguém te convidou, ou você já tem vindo outras vezes, você tem andado conosco e ainda não entendeu quem é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas eu quero dizer para você que você só vai entender a partir do momento que você o aceitar como o Senhor da tua vida. A partir do momento que você fazer como Zaqueu, ter esse desejo ardendo no coração, para então ver e conhecer, para que o Senhor Jesus então possa adentrar na tua casa e fazer morada em você. E eu quero te dar essa oportunidade. Não sei se você já tomou essa decisão, mas se não tomou, você está tendo a oportunidade agora, e daí mesmo do seu lugar, e dizer: eu quero aceitar Jesus. Se você ainda não o fez, então levanta uma das suas mãos e aceita o Senhor Jesus como Senhor de sua vida. E eu quero orar por você. Amém. Amém. Eu quero dizer para você que a partir de agora, o Senhor Jesus escreve o seu nome no livro da vida e tem um novo plano para a sua vida. Pode baixar a mãozinha, irmão. Mais alguém ainda não tomou essa decisão? Você tem a oportunidade hoje de conhecer esse Jesus. O outro desafio que eu quero deixar para a igreja: você, assim como eu, que já conhecemos o Senhor Jesus, que já o recebemos como Senhor de nossas vidas, somos os agentes de comunicação. Se você porventura tem, de alguma maneira, não tem entendido ainda o seu dom, eu quero desafiar você a buscar, não só no seu cantinho de oração, mas no meio da tua igreja, conversar com os seus irmãos, conversar com a liderança e dizer: olha, eu quero saber aonde que eu posso trabalhar, aonde que eu posso servir, para que nós possamos então inteirar você, dar treinamento para você, e você poder detectar o seu dom e poder servir na casa de Deus. Eu quero orar por você. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero, Deus, primeiramente, Pai, agradecer ao Senhor, Deus. Pai, muito obrigado porque o Senhor nos dá a oportunidade, Senhor, de poder, o Senhor quer transformar, Pai, e tem transformado, em um dia apenas, Pai, assim como aconteceu na vida de Zaqueu. Pai, o Senhor quer fazer isso nas nossas vidas, como fez agora na vida do nosso irmão, que acaba de te aceitar. Peço, Deus, em nome do Senhor Jesus, que escreva, Senhor, uma nova história na vida dele, Pai. Senhor, independente dos problemas que ele está enfrentando, Senhor, Pai, que se
o fato dele aceitar o Senhor hoje é porque ele está vivendo um momento de angústia. Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, que a graça do Senhor seja sobremaneira sobre a vida dele, Pai. Porque ele vai entender, Deus, que mesmo que os seus problemas ainda persistem, mas o mover agora no meio dele é diferente, Pai. Porque ele não está mais sozinho. O Senhor está com ele agora, Pai. Muito obrigado pela vida dele, Jesus. E usa-nos, ó Deus, como instrumentos do Senhor para auxiliá-lo. Para assim, Senhor, agora junto com ele, Pai, vivenciarmos essa luta, essas angústias, e juntos, Pai, poder vencer. Porque o Senhor, Pai, como diz na Tua palavra, maior é o que está nele agora do que o que está no mundo, Pai. Obrigado pela vida dele, Senhor. E os demais irmãos e irmãs, Senhor. Eu também te peço em nome do Senhor Jesus, que sejamos, Pai, que sejamos transformados, que sejamos tocados pelo Teu Santo Espírito, para podermos então, Pai, vivenciarmos os Seus ensinos, e por meio das nossas atitudes, dos nossos gestos, do nosso falar, poder testemunhar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e anunciar a Tua salvação, Pai. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado pelo Espírito Santo. Muito obrigado pelo dom. Muito obrigado porque o Senhor nos quer te servindo, Senhor. Guarda a Tua igreja, Senhor. Guarda os Teus filhos e as Tuas filhas nesta noite. E que a graça do Senhor seja sobre as nossas vidas. Desde já eu te agradeço, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.